A paz do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Pai querido, esteja na frente, Senhor, na direção desta mensagem. Senhor, leva esta mensagem e coloca na mente, na mão de teus filhos para que ouçam e se preparem para a tua vinda. Amém. O tema de nossa mensagem, meu irmão, é este: a oração não aceita por Deus. Aí você diz, tem oração que Deus não aceita? Assim, olha, existe mais oração que Deus não aceita do que as que Deus aceita. Pode confiar que estou falando com experiência. Você vai ver nessa mensagem a realidade. Vamos ler a primeira carta de João 5,16. Primeira carta de João 5,16. Preste bem atenção. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Entendeu, né? Tá bem claro. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não só isso. Ah, você diz, se eu orar, peco? Não. Se eu saber que um irmão meu na fé pecou para a morte, adulterou, roubou, matou, eu posso orar por ele? Ou pode, só que Deus não aceita. Senhor, eu tenho compaixão dele? Não, pecou para a morte. Você deve orar por ele diferente. Diferente. Aleluia. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto da mensagem, no corpo da mensagem, eu quero fazer ciente a você, meu irmão, a meus seguidores, viu? Fazer ciente. Olhe, hoje é sábado, dia 23 de dezembro. Esta mensagem é deste ano, a última deste ano. Entendeu, né? Deste ano, esta é a mensagem, a última mensagem do ano 2023. Só voltarei a postar mensagens da palavra do Senhor para vocês se alimentar a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Entendido? No dia 2 de janeiro, estaremos, se Deus permitir, e a igreja estiver na terra, voltando a postar novas mensagens. Glória a Jesus. Você que está vindo pela primeira vez no meu canal, não estou me referindo aos meus seguidores. Mas se você é uma pessoa novata, está chegando no meu canal pela primeira vez, eu quero dizer a você que eu sou o pastor Maximiano Sampaio. Moro aqui em Surubim, Nordeste, ao lado de Caruaru. Estou doando um livro da minha própria autoria, denominado Do Princípio ao Fim da Criação. 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, está na internet. Estou doando. Centenas de irmãos baixaram e estão satisfeitos com a sua leitura. Tenho certeza, se você baixar esse livro, você também irá gostar de sua leitura.
Eu tenho certeza. E se você não gostar, põe no comentário. Pastor Maximiano, obrigado, mas eu não gostei do livro não. Da leitura dele. Pronto. Eu perdoo e diz, se você tem direito de escolha, todos nós temos direito de dizer sim ou não. Esse é o dever, o direito que nós temos. Viu? Mas você vai gostar. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. É seu. E aproveitando o ensejo, lhe peço oração pelo lançamento de mais 2 livros que eu estou pretendendo ainda lançar aqui para o fim deste ano, mas não vai, creio que não vai dar mais tempo. Mas apresenta a Deus para quando for no ano vindouro, se a igreja estiver na terra, no começo do ano eu vou fazer esse lançamento de 2 livros meus, pela internet também. Um é audiobook, gravado verbalmente por a minha pessoa. E o outro é um livro digital também. Tudo será doado. Tudo será doado. Vendido nenhum. Graças a Deus. Oração não aceita por Deus. Ah, você diz, mas tem essa também? É, meu irmão. Certa feita, eu estava no culto, foi no Recife. Eu morava lá, trabalhava lá. Dirigi um culto. Quando terminei o culto, chegou uma irmã. Diz, pastor Maximiano, Paz do Senhor. Pode ser, minha irmã. Eu quero uma ajuda da sua parte. Eu digo, diga, fazer uma oração para o meu filho. De pronto, eu faço. Não paga nada. Ele digo, o quê? Está doente? Diz, não, ele está preso. Por quê? Roubou e matou. E foi? Eu orar por esse homem, para Deus abençoá-lo? Diz, para quê? Ele diz, orar para quê? Diz, para Deus, ele sai, Deus tirar da cadeia. Diz, negativo. Não leva a mão não, minha irmã. Se eu fazer esta oração, eu posso fazer. Agora, Deus não vai ouvir. É oração perdida. Deus não aceita. Ela ficou olhando para mim. Mãe, pensou de ouvir uma palavra melhor, que eu iria orar para o seu filho, orar, mas a gente tem que falar a verdade. A gente tem que ser sincero, não enganar as ovelhas do Senhor. Para aparentar bonzinho. Tem muitos que fazem isso. Tem que ser sincero. Aí eu expliquei a ela. Disse, ele está lá porque cometeu o crime. Biblicamente, ele só sai de lá quando pagar o derredeiro ceitil. Está escrito no capítulo 5 de São Mateus. Ele tem que pagar a dívida dele lá, irmã. Deus não é criança, não. Se eu orar, não peco. Mas Deus não ouve a minha oração. É oração perdida, minha irmã. Deus não vai atender, não. Agora, quer que eu ore para Jesus guardá-lo lá dos inimigos e salvá-lo? Ele disse, olha, sim, agora aí Deus vai ouvir. Mas é para sair de lá só no tempo que ele paga toda a dívida dele. Aí eu orei por ele para Jesus guardá-lo, perigo lá na cadeia e salvá-lo. Tem que ter sabedoria para orar por aqueles que precisam da nossa ajuda. Não é orar de qualquer maneira, não. Que eu vi um coitadinho sofrendo no meio da rua, lá, passando fome, todo sujo. Vamos se compadecer dele. E orar para Jesus guardá-lo. Orar para Jesus salvá-lo, aí justo. Mas, Senhor, tira esse homem dessa situação. Dá uma casa a ele, dá uma vida melhor financeira a ele. Está lá, porque às vezes é irmão de Caim. Te lembra de Caim? O que fez com Abel? Ficou jogado na rua, no mundo. Sem apoio, desabrigado, passando necessidade, trabalhando na terra sem dar o alimento. Sabe a vida de quem como foi? Deus o amaldiçoou, porque tirou a vida do seu irmão, homicida.
Tu vai orar para o homicida que está preso na cadeia, para Jesus tirá-lo de lá. Não é para Jesus salvar, aí está certo. Para Jesus salvar e proteger ele lá dos inimigos, tudo isso, aí está correto. Mas para Deus tirá-lo de lá, você ora, mas Deus não atende. Deus não atende. Um coitadinho, às vezes, que está com a mesma culpa de Caim, na rua, todo sujo. Senhor, tira esse homem daqui. Às vezes é uma maldição de Deus, porque o pecado, o mal que ele cometeu, levou para isso. Você ora, Deus não atende. Você não peca, não, mas Deus não atende. Só isso. É oração perdida. Agora, Senhor, salve esse homem. Aí é outra coisa. Aí sim, perdoa os pecados desse homem. Leva ele para a igreja. Dá força a ele. Pregar a ele. Já não sei vai falar aquele para ele. E convidar para a salvação. Aí está certo. Aleluia. Precisamos ter sabedoria para fazer a obra de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Muitos cristãos e pastores hoje sofrem por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Oração não aceita por Deus. Aleluia. Existem muitos crentes piedosos, se compadecem de tudo na vida. Eu vou lhe contar uma que aconteceu comigo quando eu morava no Recife. Eu estava em casa com a minha família. Chegou uma irmã na minha porta. Morava perto. Disse, pastor Maximiano, disse, pronto. Veio com um homem com ela. Um visitante. Tinha chegado na casa dela, mas ela não deixou nem ele entrar. Disse, eu trouxe esse homem aqui porque ele está carente de uma ajuda sua, da gente. Eu não dei nada a ele porque eu não pude atendê-lo, mas eu trouxe aqui para o senhor conversar com ele e atendê-lo no seu possível, em seus pedidos. Tá certo. Aí ela saiu. Ela saiu na porta da minha área, não mandei ele entrar para dentro de casa, estava na área. Abriu o portão, disse, senta aí. Sim, aí ela disse, ele é crente. Quando ele chegou, sentou, disse, me deu o seu cartão de membro. Disse, qual cartão? Você não é membro da igreja? Eu disse, sim, e cadê o cartão de membro? Aí botou o cara rodeio, eu a conheci logo. Eu sabia que não era. Porque quem tem o Espírito de Deus na vida, crente que ora, sabe. Eu queria assim, eu digo, não tenho não, meu filho, não posso lhe atender agora não. Ele olhou para mim, fechou a cara, começou a coçar o quarto, pegar a arma. Eu conheci e vi o volume da arma, o coculo da arma. Fez menção que era para o homem que queria atirar em mim para eu ajudá-lo. Aí eu disse, não, meu amigo, em nome de Jesus, saia, que eu não vou sair agora. Aí saí com ele assim, fechei a porta aqui. Ele saiu, parou, olhou da frente para mim, com a cara feia, saiu, andou uns 5 metros, olhando para ele, parava e olhava para mim, querendo fazer o mal e foi embora. Crente muito piedoso, se compadece de todos quanto encontra. Sem pesar, sem botar na balança a coisa para ver se realmente devem ajudar ou não. A coisa é séria. Precisamos ter sabedoria para receber alguém em nossas casas. A orar, com especialidade de orar. Não é todo o tipo de oração que Deus aceita. Viu? Vou lhe mostrar. Aqui diz assim, olha.
Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Um crente, uma pessoa que blasfema com blasfema do Espírito Santo, você vai orar por ele para Deus abençoá-lo? Vai? Vai orar por ele para Deus abençoá-lo, salvá-lo? Não tem mais jeito. Então você ora, agora Deus não atende. É a oração rejeitada por Deus. Se você orar, ora. Não peca não, agora Deus não atende. Pecado para a morte. Às vezes aquele coitadinho está lá, que você encontrou todo sujo, sentado na rua, pedindo, e você se compadeceu dele. Às vezes é um que amaldiçoou o Espírito Santo, blasfemou do Espírito Santo, e a justiça de Deus está sobre ele. Dar um pão para se alimentar é justo, dar um copo d'água é justo. Eu estou falando aqui sobre oração, não é ajuda financeira. Estou falando aqui sobre a oração. Não é ajuda financeira. Ajuda financeira é de dar a qualquer tipo de gente. Porque ser humano precisa sobreviver. Estou falando de a oração. Se compadecer e orar. Aleluia. Precisamos ter cuidado. Jeremias era um profeta, um crente piedoso, queria se compadecer e ter piedade de todo tipo de gente. Deus repreendeu a ele. Jeremias 7,16, veja, Jeremias 7,16. A Bíblia é verdadeira. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Está ouvindo, meu irmão? Oração que Deus não ouve, a gente ser muito piedoso, demonstrar muito amor a determinadas pessoas, mais do que o próprio Deus. Tem crente assim, que quer demonstrar um amor a determinadas pessoas, mais do que o próprio Deus tem. Deus não atende. Oração que Deus não atende. Agora, o que foi que esse povo fizeram? Esse povo fez? Que Deus chegou a dizer a Jeremias, não ore por ele não. Se você orar por eles, eu não atendo a tua oração. Aleluia. É Bíblia. Glória a Jesus. Agora, veja outro texto. Jeremias 11, 14. Deus dizendo ao profeta a mesma coisa, ao profeta piedoso. Tu, pois, não ores por este povo, o mesmo teor, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Está vendo? Na hora que eles clamam, nem ore por eles não, porque na hora que eles clamarem a mim, pedindo misericórdia, eu não ouvirei, por causa do tamanho do pecado que eles cometeram. Pecado que é para a morte. Pecado. Aí você diz, existe diferença de pecado? É bíblico, tem sim. A maioria dos cristãos, até pastor, chega a dizer que todo pecado é pecado. Negativo. Todo pecado é pecado? É pecado. Agora, existe diferença de gravidade de pecado. Tem uns mais pior do que outros.
Olha aqui. Quando Deus diz a mim, a você, não ore por esse povo, que eu não vou ouvir, é por conta do mal que ele cometeu. O mal é tão alto, o pecado foi tão grande, que Deus não ouve a nossa oração por ele, nem ouve a oração deles. A Bíblia fala lá em João, não estou me se é em João ou em Mateus, é nos Evangelhos. Que Jesus diante de Pilatos, Jesus disse: que entregou Jesus a Pilatos, maior pecado cometeu, maior pecado tinha. Aquele que entregou Jesus a Pilatos, maior pecado cometeu. Está escrito. Porque todo pecado é o tamanho só. Não existe isso. Até na nossa lei, na nossa Constituição, tem diferença de crimes. O homem matar por pirraça, por ruindade, malindade, a punição é uma. E quando mata com autodefesa, é outra. Matou também, mas foi para se defender. Já a punição é outra, é mais leve. Até na nossa lei tem. Na lei dos homens. E da de Deus é do mesmo jeito. Então Deus disse a Jeremias: não ore, viu? Crentes causadores de escândalos. Você vai orar por ele? Você ora. Agora, será que Deus atende? Jeremias 11:11, viu? Veja. Porque assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de modo que não poderão escapar. Clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Mateus 14:12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto e oferta de manjare, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Não, oração que Deus não aceita, Deus não ouve. Você já pensou no crente cometedor de escândalos? Você pensa que é coisa pouca? O escândalo é um pecadinho pequenininho? O escândalo? É não, meu irmão. Jesus chegou a dizer, foi Jesus quem disse: ai daquele por quem por ele veio o escândalo. Ai dele. O homem comete um pecado, fica ali, se for um pecado oculto, um pecado de adultério, ali sexual, fica somente ele e aquela mulher, ou então a mulher e aquele homem. Leva o pastor confessa, recebe o perdão. Ficou ali. Agora leva uma notícia dessa para a televisão. Leva esse pecado para a internet. O mundo todo em saber o que o crente cometeu, aquela mulher cometeu, crente cometeu. Aí já mudou a coisa. O grau já aumentou. Enquanto não tinha sido repercutido aquele pecado, estava somente ali no pecado mesmo do adultério. Mas quando repercutiu, aí tornou-se, além do pecado, escândalos. Precisamos ter cuidado de saber orar. Crente cometedor de escândalo, eu não oro. Eu oro sim, para Deus salvá-lo. Transformar o coração dele, para ele proceder como verdadeiro cristão. Mas para Deus abençoá-lo, não. Porque é oração perdida. Deus não vai atender. Deus olha primeiramente para o homem, para a salvação, a alma do homem.
Então orar por ele, para Jesus salvá-lo, perdoá-lo, se compadecer daquela pessoa, é justo. Mas abençoa ele, fulano. Senhor, ele precisa disso, precisa daquele outro. Não. Ele cometeu um escândalo miserável. E ai daquele por quem por ele veio um escândalo. Temos que saber aprender a orar. Glória a Jesus. Vamos ler 1 Samuel 16:1. Veja o que aconteceu com o profeta Samuel. Outro crente piedoso, o profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus já tinha rejeitado o homem para não reinar mais sobre Israel, mas Samuel estava ajeitando, se compadecendo dele. Olha, porque era rei, porque era o rei de Israel. O profeta estava, olha, existe muitos assim na nossa igreja. Seu superior, ele é um presbítero, amigo de você, comete um pecado, um escândalo miserável, e você fica ajeitando. Não leva ao conhecimento do pastor, para o pastor chamá-lo e ele confessar e receber o perdão para morar no céu. Você fica caladinho, porque ele é seu superior, é um presbítero, você respeita. Aí se cala, fica omisso ao pecado do presbítero. Oração não aceita por Deus. O seu pastor comete um pecado, você é sabedor do pecado que ele cometeu, você se cala. Nem vai repreendê-lo, nem leva conhecimento de outros para se compadecer daquele pastor e ele pediu perdão para morar no céu. Você se cala, você é omisso ao pecado dele, respeitando porque é o superior. Foi o caso de Samuel. O rei Saul, rejeitado definitivamente por Deus, e ele rejeitando. Aí foi obrigado a Deus chamar a atenção. Até quando? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Precisamos saber, aprender, ter dó dos nossos irmãos. Eu não estou falando do pecador. O pecador é pecado, já está fora do pecado. Temos que compadecer Deus e orar para Jesus salvá-lo. Mas temos que saber se compadecer e ter dó de nossos irmãos. Não é porque o irmão cometeu tal delito, a gente ficar ainda se compadecendo dele, ser sincero, chega ele e você pecou. Rapidamente vou contar a experiência. Eu trabalhava, eu não era pastor ainda não. Eu trabalhava no alugado para manter minha família, na cidade de Petrolina. Eu era auxiliar da obra do trabalho, da igreja. Na época do pastor Ferreira, homem de Deus que está no céu. Trabalhei com o irmão. Eu casado, já com 5 filhos. Trabalhei com o irmão. De madrugada o senhor disse a mim, você está em pecado, viu? Diga a ele. Deu certo. Se ele não falar ao pastor, você vai e diga. Deus, de madrugada o senhor falou comigo. No outro dia lá eu chamei ele. Meu irmão, você está em pecado. Eu? Deus me falou. Deus mente? Disse, não, então. Eu vou ao pastor confessar. Se você não foi, eu digo. Ele não foi, eu fui e disse, pastor. Na semana ele me deu minhas contas. Mas eu fui sincero. Era meu superior. Eu não ia agir como Samuel, olhe, porque era o rei. Aleluia.
Oração não aceita por Deus. Blasfemou contra o Espírito Santo, Deus não ouve a oração. Ele não tem mais jeito. Marcos 3:29. 1 João 5:16. Deus não aceita a oração. Tem oração que Deus não aceita. Não adianta você chorar, gritar, gemer. A minha rainha está no céu. Adoeceu naquela época, aquela praga, está entubada. Eu como pastor, conhecido em muitas igrejas, trabalhei, conhecido o ministério da igreja de Pernambuco, muitos pastores amigos espalhados do Brasil, lancei pedido de oração a todos. Uma grande parte deles botaram nos seus grupos de oração. Todos disseram a mim. Foi oração no Brasil todo, por onde eu tinha amigo, com os pastores amigos, irmão conhecido, eu implorei pedindo oração para minha esposa. O senhor atendeu? Senhor não atendeu. E assim, isso tem acontecido com muitos irmãos. Tem oração que Deus não aceita. Umas por conta de pecados horríveis. E outras que Deus não aceita é porque Deus quer levar a minha pessoa. É questão de Deus. Aleluia. Como foi o caso da minha rainha. Oração não aceita por Deus. Temos que saber orar. Né? Orar por qualquer um sofredor que a gente sabe, está vindo sofrendo, vamos orar por ele, para Deus abençoá-lo, ajudá-lo. Ah, você diz, mas não sei as pessoas, como é que vamos saber se a pessoa é digna de oração? Você ora por ele, sem tocar no assunto. Você vê uma pessoa sofrendo da sua porta, chega na sua porta, sofrendo de muita maneira, você ora por ele a Deus, para Deus salvá-lo. Apresente primeiramente a salvação do homem. Se é um cristão, apresenta a Deus para Deus santificá-lo, preparado para o arrebatamento. Se ele cometeu alguma coisa, Deus perdoá-lo. E Deus me revele, Senhor, se eu posso orar por ele para você abençoá-lo ou não. O crente tem contato com o céu, Deus revela as coisas. Não podemos entrar assim e se compadecer de uma pessoa sem primeiro conversar com o Senhor, sem procurar saber o que está acontecendo. Aí você diz, e se eu orar assim, eu erro? Não, não erra. Não se trata em errar, não se trata em pecar por orar por uma pessoa que Deus não aceita a oração. Não se trata nisso. Só que Deus não ouve, não aceita a oração. O assunto aqui é este. É a oração que Deus não aceita. Aleluia. É isso. Que às vezes pensamos que Deus, toda oração Deus aceita. Negativo. Não. Graças a Deus. Não sei se mostrarei outro vídeo. Quem sabe é Deus. Estou aguardando a hora do arrebatamento. Amém.